pessoal, eu sou a professora Eliane Shimomura, de História, e estou aqui para responder às dúvidas de vocês acerca das grandes navegações. Essa perguntinha da Bianca é o que vai motivar todo esse começo de aula, que eu vou fazer um panorama geral do que foram as grandes navegações para tentar tornar as coisas mais simples para vocês. Sempre as pessoas sabiam que o planeta era como nós conhecemos hoje. Este mapa, ele era utilizado por navegadores europeus e ele foi feito por Ptolomeu, um geógrafo lá da antiguidade. E olha, para eles, o mundo todo era só isso daqui. Havia teorias de que existia terras além do mar, mas faziam essa rota que eu deixei aqui para vocês. Eles saíam da Europa e cruzavam todo o mar Mediterrâneo, essa região, até chegar na Índia. Só que nós tivemos um probleminha. A cidade de Constantinopla era o grande centro comercial do final da Idade Média. E os turcos, que são os povos muçulmanos, eles acabaram invadindo essas regiões e tomaram conta. Perguntinhas do Vinícius. Os muçulmanos, eles bloqueiam o mar Mediterrâneo porque eles também são comerciantes. Então, eles querem, na verdade, buscar as especiarias e eles mesmos venderem. Eles precisavam encontrar uma nova rota para chegar até as Índias. Por quê? Porque era muito lucrativo trazer especiarias. Você muitas vezes enriquecia ou aumentava ainda mais as suas riquezas. O João Pedro pergunta por que as especiarias eram tão importantes e tão caras naquela época. Na verdade, as especiarias, elas eram usadas na prática para temperar principalmente carne, porque naquela época não tinha geladeira. Então, os alimentos, eles nem sempre eram servidos de forma fresca. Às vezes, eles estavam meio passadinhos. Então, as especiarias serviam para dar um gosto, ou um gosto mais agradável, ou até tirar aquele gosto de podre dos alimentos. E as especiarias também, elas são sedas, vasos, cerâmicas. Todo mundo começou a pensar como é que iam se chegar nas Índias, traçando um outro caminho. E aí eles vão ter várias ideias. Algumas delas diz respeito a contornar o continente africano. E isso Portugal vai investir bastante, que é o que a gente chama de rota oriental à chegada das Índias. Portugal vai criar rotas para ultrapassar o Cabo das Tormentas. E nisso, eles começam a conhecer a população africana, criar o que a gente conhece como feitorias, que são lugares onde eles reabasteciam os navios, pegavam água, os alimentos, e eles vão descobrir uma dinâmica interessante no continente africano, que é a mão de obra escrava. A solução mais óbvia para eles chegarem às Índias era cruzar o Oceano Atlântico. Só que aí tinha um problema. Existiam várias lendas de perigos imaginários dentro dos mares, que são os monstros marinhos. Esses monstros marinhos serviam para assustar os navegadores. E, na verdade, não era algo tão surreal. Por quê? Muitos navios, por conta da precariedade, tinham da Europa e acabavam nunca mais voltando. Eles afundavam por tempestade, por marés diferentes, ou simplesmente se perdiam. Os monstros marinhos justificavam o desaparecimento de vários marinheiros e assustavam. Além do mais, ainda tinha um outro problema. A Igreja Católica defendia desde o início da Idade Média que a Terra, na verdade, não era redonda. Ela era plana, coberta por um domo. E então, se você navegasse além do Oceano Atlântico, você simplesmente caía no abismo. Para onde? Não tenho a menor ideia. Essa teoria já tinha sido questionada pelos gregos antigos, mas a Igreja Católica ela encontra vestígios na Bíblia para justificar esse formato do planeta Terra. Ele pergunta por que Portugal foi pioneiro nas navegações. A Bianca Rocha também. Portugal ele foi o pioneiro nas navegações por conta do uso de caravelas, de bússola, do astrolábio. A Gi pergunta sobre as 3 tecnologias de ponta que vai ajudar nas navegações. E são elas o astrolábio, a bússola e as caravelas. A Lauren faz uma pergunta bem curiosa, que é como que eles conseguiram descobrir como a bússola funcionava e aonde era o norte e o sul do planeta. Na verdade, a bússola ela foi uma invenção chinesa. São os chineses que descobrem que os ímãs da bússola eles são atraídos pelos polos. E, na verdade, a nossa bússola ela é invertida. Na verdade, o polo que mostra o norte é o sul e o sul mostra o norte. A pergunta da Júlia é sobre a Revolução de Avis. E o que isso se relaciona com o pioneirismo português nas navegações? Conflito político e de guerra bélico que aconteceu entre Portugal e Espanha nos anos de 1383 e 1385. A
Revolução de Aviso, ela traz dois grupos. A nobreza, que apoiava a unificação de Portugal com o reino de Castela, que é um reino espanhol, e a burguesia, que interessava que o reino de Portugal ele ficasse separado e se tornasse independente da Espanha. A burguesia ganha essa disputa e Portugal se torna um território independente, com reino próprio. E é essa burguesia que vai investir pesado nas navegações e vai ser um dos grandes motivos do pioneirismo. Consequências das grandes navegações a gente divide. Na Europa, essas consequências foi o enriquecimento de Portugal e Espanha e torná-los as maiores potências mundiais desse século XVI e XVII. No caso dos povos invadidos, as consequências elas são extremamente danosas. A população nativa americana ela vai ser escravizada e vai ser morta. Hoje a gente já faz um cálculo de 99,8% de morte da população original. A África, onde os portugueses principalmente vão procurar a mão de obra escrava e trazer para a América para suprir a mão de obra. Governos teocráticos quer dizer que os imperadores, os reis dos povos pré-colombianos, eles governavam utilizando a figura divina para justificar o seu poder. Teo é Deus, crático é sistema de poder. Então, é um governo que tem a base de sustentação na religião. A Júlia e a Camila, elas fazem perguntas que são complementares. O que é burguesia mercantil e o que é liberalismo? Burguesia mercantil é aquela burguesia, aqueles comerciantes que eles investem nas grandes navegações e na venda das especiarias. E para eles, a intervenção do governo não é muito interessante. Para eles é melhor eles venderem sozinhos. Então, é uma independência de comercializar sem a intervenção do rei ou do imperador. Os burgueses, eles queriam meio que fazer tudo sozinho e o rei não dá muito palpite. Buscar especiarias era apenas um dos motivos para se lançar os perigos do mar. Existia também a ideia de buscar novas terras que provavelmente poderiam ter ouro e prata, expandir a fé católica, já que a Igreja Católica ela vinha perdendo fiéis desde o final da Idade Média com a Reforma Protestante e a ação do Calvinismo, Anglicanismo, Protestantismo. Essas viagens elas começam em 1419, quando alcançam as Ilhas Madeira. Então não é só as Américas e a África que vai ser conquistada. O site você chega a Macau, na China, e em 1542 você chega em Quixu, no Japão. Quando Vasco da Gama chega das Índias, Portugal vê seu sonho realizado, porque conseguiu uma nova rota contornando a África. O lucro trazido com a venda das especiarias daria para 60 vezes viagens iguais àquela. A viagem dessa distância ela era extremamente cara, então precisava do rei e da burguesia se unirem para conseguir bancar essas viagens. Não deixaram por menos, não. Enquanto Portugal estava tentando uma reta pelo Oriente, contornando a África, os espanhóis insistiram numa rota que iria cruzar o planeta e dar a volta nele para chegar até 492. Cristóvão Colombo consegue convencer Fernando e Isabel, que eram os reis da Espanha, a bancar sua viagem em busca de novas terras, dessa vez ultrapassando o Oceano Atlântico e pensando em dar uma volta no planeta. A ideia de contornar o planeta significava acreditar que o planeta era redondo, o que era audacioso. Porém, ele não percebeu que ele tinha chegado numa região diferente da Índia, num novo continente. Por isso, ele apelidou os moradores da região de índios. Detalhe, ele morreu sem saber que tinha chegado num novo continente. Esse mocinho aqui é Américo Vespúcio. Anos depois, ele, um grande navegador e cartógrafo, ele descobriu que as terras encontradas por Cristóvão Colombo, na verdade, não eram a Índia, e sim um novo continente. E aí, em homenagem ao Américo Vespúcio, ficamos conhecidos como a América, o que poderia ter sido Colombinas. Portugal e Espanha, para evitar disputa por territórios, principalmente na região sul da América, eles vão criar um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, em 1494, foi antes da descoberta do Brasil, por exemplo. Foi uma pressãozinha que o Portugal fez para alterar as bulas de 1493. E aí que vem a grande questão de que o Brasil não foi descoberto por acaso. Portugal já tinha mandado pessoas, navegantes, marinheiros, à procura de terras, ele descobriu que existia. E pelas primeiras bulas, Portugal não ficaria com nada do Brasil. Então, na verdade, o Tratado de Tordesilhas, ele chega ali imaginário um pouquinho para oeste, para permitir que Portugal tivesse acesso às terras
do sul da América, que hoje são as terras do Brasil. O Tratado de Tordesilhas ele vai marcar que a metade oriental, a metade seria Portugal e a metade a leste, a Espanha. E os outros países europeus, eles aceitaram de boa essa divisão do Tratado de Versalhes entre a Espanha e Portugal? Claro que não. A França, Holanda e Inglaterra também começaram a invadir os territórios, e aqueles territórios justamente descobertos pela Espanha e por Portugal. No caso dos ingleses, eles invadiram as regiões do norte, que hoje são os Estados Unidos e o Canadá. Há muitos anos, a história chamou essa chegada dos europeus nos continentes americanos de descoberta. Daí se começou um grande debate se deveria ser chamado de descoberta, encontro ou invasão. Eles dominaram a região das Américas, matando a população nativa e tornando-a escrava ou mão de obra muito barata. Diogo Pardini, ele pergunta como que era a vida dos povos pré-colombianos e também como que era o sistema numérico. A Bia, ela faz uma pergunta curiosa. Entre os povos pré-colombianos, nós encontramos povos do Paleolítico, que eles ainda vivem da caça, pesca e coleta de alimentos, e também povos que sobrevivem parecido com o Neolítico, que usam a agricultura, já metais para utensílios domésticos e armas. É por isso que os povos pré-colombianos eles aglutinam as diferentes fases da pré-história. Alguns deles já faziam leitura das estrelas, tinham escrita, usavam matemática, inclusive o número zero. O Thiago também pergunta se as três populações, astecas, maias, incas, eles são politeístas. Sim, os três são politeístas. A Júlia Moraes, ela pede para falar um pouquinho sobre os maias. Os maias, eles vão viver na região da América Central. A região de Yucatán, hoje é Honduras. Eles criaram grandes pirâmides. Na zona urbana viviam os nobres e a população mais rica, e na zona rural os camponeses. Importante que os maias eles não chegaram a formar um império, então eles não tinham um governo único em todo o território. Eles formavam as cidades-estados, estilo daquela da Grécia que a gente já estudou, que são cidades que possuem seu próprio líder, as suas próprias leis. Eles construíram cidades gigantescas, como por exemplo Palenque, Tikal, Malapã e Chichen Itza. Todas elas possuem pirâmides bem particulares, com o topo como se fosse uma casinha. Essas pirâmides, diferente do Egito, que guardavam os mortos, elas são usadas para rituais religiosos. Eles também ergueram templos e palácios. São os maias que elaboraram um eficiente calendário de 365 dias. Também usaram um sistema de escrita baseado em imagens, que a gente chama de hieróglifos. E o que é mais curioso, que eles desenvolveram a invenção das casas decimais e o valor do zero como... A Laís pergunta por que os maias eles vão abandonar as cidades deles, cidades pela fome, pela seca e por doenças, por invasões também de outros povos de outras regiões. E os maias eles possuem muitos mistérios no seu desaparecimento, porque a gente não tem uma fonte histórica que garanta o motivo. Fato é que quando os espanhóis chegaram na região onde viviam os maias, eles não existiam mais. É a única civilização que não se encontra com os espanhóis. Ali só tem camponeses descendentes daqueles povos que não guardam a história de como que eles sumiram. É uma população que se organiza em império, um sistema teocrático absolutista, que é baseado na religião, e eles são chamados de Tahuantinsuyo. À frente, um rei soberano que era chamado de Inca. Então, o Inca, ele era a mesma coisa que imperador. O Império Inca, ele era gigantesco, e ele vinha desde regiões como Peru, Equador, até Chile e Argentina. A região montanhosa fez com que eles usassem a criatividade para praticar agricultura. Eles se especializaram no plantio de batata e milho, e para isso eles faziam esses degraus na montanha para conseguir plantar. E esse degrau, ele funcionava dessa forma. Os incas, eles possuíam grandes rebanhos de lhamas que serviam desde bestas de carga para conseguir descer com aquele monte de produtos das montanhas, mas também a lã ela era usada para tecelagem dos vestuários, já que era muito frio. Machu Picchu, que é um dos grandes tesouros da América do Sul. Antiga capital do Império Inca.
Os incas, eles não desenvolveram um sistema de escrita, porém, eles criaram um sistema, um conjunto de nós e barbantes, que era a forma de fazer a contagem de produtos e de pessoas, que eram chamados os quipós. A religião era politeísta. Os deuses eram ligados a elementos da natureza, então era uma mistura de cultos da natureza e de crenças mágicas. Além disso, os maiores templos criados eram em homenagem a Inti. Além disso, eles realizavam sacrifícios de animais e de humanos. Os incas, eles acreditavam na reencarnação. Então, todos aqueles que obedeciam à regra principal deles, que eram 3, que é ama a sua, ama a lula, ama a chela, não roube, não minta e não seja preguiçoso. As almas que fossem boas iriam para a Terra do Sol e as almas que não tivessem tido um comportamento tão legal iriam para a Terra Fria. Os incas também praticavam a mumificação, que é a conservação dos corpos, principalmente para aquelas pessoas que eram mais ricas. Porém, diferente dos egípcios, eles não acreditavam que as almas pudessem voltar ao corpo original. A pergunta da Júlia é sobre um personagem bem curioso que é o Viracocha Inca, que ele é o 8º Inca da dinastia Han, dentro do Império Inca. Viracocha, ele foi um dos maiores imperadores Inca, ele conseguiu resistir a várias invasões, foi ele que criou as formas geométricas das roupas dos nobres, selou um acordo de paz com o reino dos Ayamarás, porém, ele morre no esquecimento e no remorso, porque quando os povos Chancas, eles mandam um pedido de rendição, o Viracocha simplesmente aceita e foge e vai embora. O seu filho favorito, o Inca Urco, ele acaba sendo assassinado. O Viracocha, ele morre grisalho, que era algo extremamente raro. E o Kevin também questiona sobre os motivos da guerra dentro do Império Inca. Guerra dentro do Império Inca significa guerra por territórios, por população e por escravos que eram os vencidos. Os astecas, eles viveram na região do sul do México, que era o Império Azteca, e eles eram reunidos em torno da figura de um rei. A capital era Tenochtitlán. A história explica que os astecas, eles se fixaram no México porque lá tinha terras férteis e água. Contudo, eles têm uma lenda que justifica por que eles escolheram aquele lugar. Conta a lenda que os astecas, eles receberam uma revelação do deus Huitzilopochtli, que dizia que a cidade deveria ser construída aonde eles encontrassem uma águia devorando uma serpente em cima do cacto. E conta-se que eles descobriram lá onde é Tenochtitlán e criaram a cidade. Os astecas desenvolveram diferentes técnicas agrícolas, entre elas as chinampas, que são ilhotas onde se fazia o cultivo das plantas. A base da alimentação dos astecas era o milho. Eles faziam panquecas recheadas com frutas secas, pequenos insetos e girinos. A sociedade asteca era hierarquizada, porque a gente tem diferentes classes sociais entre os astecas. No topo, quem comanda é o imperador, camponeses e artesãos, trabalhadores urbanos, compunham uma grande parte da população. Tinha os escravos. Esses escravos, eles eram capturados principalmente após as guerras. Os astecas, eles eram politeístas e os deuses eram inspirados nos fenômenos naturais. E para esses deuses eram realizados tanto os sacrifícios de animais quanto os sacrifícios humanos com os prisioneiros. E um grande filme, só assistam se os pais permitirem, é o filme Apocalipto do Mel Gibson. Ele vai mostrar bem como que era essa dinâmica entre os astecas, entre os guerreiros, e quando os guerreiros capturados, os mais fortes, eles eram usados em sacrifício, seja para conseguir chuva, o final de alguma peste, de alguma doença, de alguma praga nas plantações. O sangue derramado significava que estava derramando sangue em homenagem aos deuses e os deuses atenderiam aos pedidos dos astecas. A pergunta da Laura é sobre se os astecas pegavam guerreiros para sacrificar, oferecê-los aos deuses. Não enquanto eles batalhavam, Laura. Na verdade, eles pegavam os guerreiros que perdiam as batalhas, mas aqueles guerreiros que se destacavam pela coragem, pela força, pela ousadia. Eles eram bem cruéis. Basicamente, o sacrifício acontecia em cima da pirâmide, que era dedicada ao deus Sol. Os prisioneiros eram levados em fila. Lá em cima, o prisioneiro era deitado em uma mesa ritualística, tinha o seu coração arrancado, jogado em um prato de asa, a fumaça subia até os deuses. Logo depois, esse prisioneiro, ele tinha a cabeça cortada, a cabeça era jogada por um lado das escadas e o corpo por outro. Curioso que várias mães ficavam lá embaixo
esperando a cabeça descer para poder usar o sangue de um óleo ungido na cabeça das crianças. Os rituais eles aconteciam em cima dessas pirâmides e eles acreditavam que sem as oferendas de sangue o sol perderia o poder e iria simplesmente se apagar. Tanto que um grande medo que eles tinham eram dos eclipses. Faziam uso do calendário solar. Tinha 18 períodos de 20 dias, como se fossem os meses, os quais se somam 5 dias para completar 365. Esses 5 dias eram considerados vazios e nada importante deveria ser feito. Seria tipo um feriado, uma folga. A vida dos astecas era bem mais complexa do que dos outros povos. Ela era o que a gente chama de ideográfica, que é igual à nossa. É um conjunto de símbolos que representam uma ideia. Esses são alguns exemplos de palavras. Cipatli, que é crocodilo, Errecatli, vento, Kali, casa, Quetzalcoatl, lagarto, Coat, cobra, Mixutli, morte, e assim vai. Os astecas acreditavam que as sementes do cacau, elas eram presente dos deuses. Então, somente a nobreza poderia consumir essa mistura. E o Cristóvão Colombo, ele foi o primeiro europeu a provar o cacau. Porém, essa massa criada pelos astecas, ela não possuía açúcar. Então, era uma massa muito parecida com o chocolate 100% cacau, que não agradava o paladar dos europeus e depois do resto do planeta. Por isso que depois eles misturaram leite, bastante açúcar e tornou o nosso chocolate. Os da Júlia dizem respeito a por que o milho e o cacau, eles são sagrados. O milho e o cacau, eles eram tidos como sagrados porque eles eram presentes dos deuses para os humanos. É que ele começa a ser destruído em 1519 com as invasões espanholas. E o grande nome dessas invasões é Hernán Cortés. Eu vou fechar essa série de respostas com a pergunta do Gustavo. E ele faz uma pergunta bem curiosa sobre o Diogo Cão. Primeiro que acho que você misturou algumas coisas. O Diogo Cão, ele é um navegador europeu que recebe a ordem do rei de Portugal, Dom João I, para fazer contatos no continente africano. E em 1483, ele vai alcançar o Foz do Rio Zaire, que é a principal região onde ele vai ter contato com o rei do Congo. A gente chama de Mani-Congo. O Congo, ele é um reino central da África que possui um poder gigantesco e ele centraliza todos os impostos no imperador, que é o Mani-Congo. E eles vão articular para começar a comprar escravos. Então, na verdade, não é que o Diogo Cão ele escraviza o próprio povo, não. Ele não era. Ele vai ser perspicaz ao entender que já se utilizava a mão de obra escrava dentro da região. Mas aí, cuidado, a mão de obra escrava sendo utilizada dentro do reino do Congo, ela é diferente de usada pelos europeus. Primeiro, que eram negros escravizando negros. Além disso, você não tinha uma animalização e uma inferiorização do outro ser humano em função da sua pele. A pessoa era escravizada porque ela perdia a guerra ou ela tinha dívidas, então ela se tornava escravos. E o principal, os escravos africanos, eles eram escravizados pelo seu próprio povo e eles não eram retirados do território, coisa que os europeus vão fazer. Eles vão retirar a população africana do seu território e transportar de forma obrigatória para as Américas.